Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos falar hoje sobre uma doença chamada gastrosquise. Faz parte do capítulo de doenças da parede abdominal e, entre elas, onfalocele e gastrosquise são o que vocês precisam saber bem a diferença, porque às vezes em prova eles tentam misturar uma doença com outra, apesar de não serem iguais, serem bem diferentes, mas confunde vocês. Vamos lá entender. Esse é um recém-nascido normal, né? Onde por volta de 7 dias o cordão umbilical que está aqui vai mumificar e cair, tá? Deste lado aqui nós temos uma onfalocele, onde é um defeito, onde o umbigo está no centro da circunferência, é como se fosse uma hernia umbilical grande com o âmnio, a geleia de Wharton e volta e o umbigo no centro. Mas as vísceras estão protegidas por este âmbito, por essa camada. A gastrosquise é este desenho, é esta foto, onde é um defeito ao lado do umbigo, para umbilical à direita, geralmente pequeno, 1,5 cm, 2 cm. As vísceras são expostas para fora da cavidade, na verdade não é que elas saíram, elas não entraram, tá? E existe uma serosite, porque existe uma amnionite, né? Uma serosite do líquido amniótico em contato o tempo todo, e são doenças diferentes, vamos começar a estudá-las, tá ok? Gastrosquise, um defeito para umbilical à direita, você não tem membrana, e a onfalocele é o centro do defeito da circunferência que está faltando, o umbigo está no centro dela, e você tem uma membrana recobrindo tudo, que é o âmbito peritônio, a geleia de Wharton, tá ok? Vamos falar hoje, ou nesta aula, de gastrosquise. Do grego gastro, abdômen, e a cisma, fissura. Então, o abdômen aberto. É uma fenda na parede abdominal, em volta de 1,5 cm, 2 cm, à direita do cordão umbilical. E existe evisceração do intestino, do estômago, do fígado. Não possui membrana protetora. Tá? A incidência de 1 a 5 para 10 mil nascidos vivos. Tá? Na década de 60, você tinha na incidência de 1 para 50 mil. Então, você observa que a doença aumentou ao longo do tempo, tá? Acomete tanto menino como meninas, sem preferência de sexo, sem, né? Mas a doença veio aumentando. E nós vamos comentar algumas coisas com relação ao aumento. É, a onfalocele é uma doença que acomete mães mais idosas. A gastrosquise, ao contrário, mães mais jovens, geralmente menor de 20 anos, geralmente bem menor, 13, 14, 15, 16 anos, geralmente mães jovens, tá? Tudo na medicina é mais ou menos, tá? Nem nunca e nem sempre. Todos já sabem disso, é uma frase famosa na medicina. Quanto a onfalocele mãe idosa, gastrosquise mãe jovem, na onfalocele você tem altíssima associação com um monte de doenças associadas, em média quase 50%. Na gastrosquise, você não tem doenças associadas. No máximo, uma atresia de jejum no milho, que é uma coisa extremamente simples, fácil de resolver, tá? E uma incidência de 13 a 15%, que é baixa, tá ok? E uma coisa simples de resolver. Mas você tem aqui uma serosite, tudo é demasiado, né? Você está tendo aumento ao longo dos anos, está se questionando com relação à idade materna, mães muito jovens, uso de drogas e algumas medicações sendo utilizadas durante a gestação e que pode predispor, vou mostrar um artigo científico discutindo uma das medicações muito utilizada durante a gestação pelas mulheres e que pode ser uma das causas também, tá? Então, mães jovens, menos de 20 anos, fatores de risco, infecções geniturinárias, gravidez, consumo de álcool, tabagismo, baixo índice de massa corpórea, drogas como cocaína, anfetamina, drogas vasoconstritoras causam uma imensidão de doenças, tá? Já falamos como pseudoefedrina também, mas aspirina e ibuprofeno anti-inflamatórios está no meio, diabetes gestacional, medicação para depressão, mas este é um artigo interessante da Escola Paulista de Medicina, a Acta Cirúrgica Brasileira, é uma das revistas da escola, onde eles fizeram teste usando camundongos, ratos, e foi administrado ácido retinóico. Ácido retinóico é a vitamina A, ele é absurdamente usado durante a gestação. Por que que ela é muito usada na gestação? Porque ela trata principalmente estrias, tá? É um dos principais tratamentos de estrias durante a gestação, e durante a gestação a mulher tem muita estria
E se utilizado isto durante a gestação, pelo menos em estudo experimental, mostra que tem interferência. Ou vamos observar quantas coisas aconteceram, né? Foram usados, esses ratos nasceram com exencefalia, mielomeningocele, espinha bífida oculta, gastrosquise, onfalocele, alterações de membros inferiores, anomalia no retal, que é perfuração anal, agenesia e alteração da cauda equina. Conclusão: o modelo experimental utilizando como camundongos suíços mostrou ser eficiente a indução da doença, quer dizer, induz a doença em diferentes tipos de defeitos, sendo usando isto no 8º dia de gestação, mas o 8º dia de gestação de um rato. Para o ser humano é outro período, levando ao mais propício indução de defeitos, fatores de defeitos do tubo neural, sendo onfalocele, gastrosquise, defeitos dos membros inferiores em perfuração anal, agenesia ou alteração da cauda equina. Observe como um simples ácido retinóico, uma vitamina A, aparentemente tão benigna, muito usado durante a gestação, pode interferir num monte de coisa. Então, cuidado durante a gestação. Vamos sair das medicações e vamos nas hipóteses. Há uma falha do mesoderma na formação da parede abdominal, há uma ruptura do âmero ao redor do anel umbilical, né, para o umbilical à direita, involução anormal da veia umbilical com fragilidade da parede abdominal, ruptura da artéria vitelina direita com subsequente lesão da parede abdominal fetal, tá? Do lado direito do umbigo, você vai ter todas as vísceras, ou parte das vísceras expostas, que pode ter mais ou menos. O cordão umbilical está sempre à esquerda, porque o defeito é à direita, tá ok? Vai ter um edema de todas as alças, observe bem isto, tá? E o abdômen, como as vísceras não entraram, a cavidade abdominal não se desenvolveu, ficou uma cavidade abdominal pequena. Lembre que você forma, é um zigoto, 2 células, 4, daqui a pouco você é uma folha. Você tem comprimento, você tem a largura e a espessura de uma folha. E aí depois você começa a formar a notocorda e fecha como um cilindro. Aí as vísceras que estão boiando fora, as vísceras primitivas, elas vão entrar. Você fecha e não entra as vísceras. Então a cavidade abdominal ela fica muito pequena. Observe o edema, a grande serosite. O problema disso, essa criança tem que nascer de parto cesárea, ou cesárea programada, não esperar entrar em trabalho de parto, porque o útero vai estar contraindo e vai estar apertando, esmagando todas as vísceras e pode comprimir numa dessa fígado, baço, que pode estar para fora. Se passar no canal de parto, com todas as bactérias do canal de parto, essa criança vai ter sepsis, o risco de infecção por morte por sepsis é alto. Então, o ideal é que nasça de cesárea estéril, programada antes de entrar no trabalho de parto. Tá ok? Observe, isto aqui na gastrosquise e na onfalocele, a pressão intraabdominal é zero, é a pressão do meio ambiente. E você tem que ter uma pressão positiva abdominal para o testículo vir descendo, senão você nasce com criptorquidia. Esse é o testículo. Esse é o folículo espermático, esse é o testículo do lado de fora, tá? Não chegou no escroto, esse é o testículo, tá? E um testículo já está fixado, uma inguinotomia, e aqui o testículo direito fixado, e o esquerdo, vocês estão vendo a distância que está. Nasceu com criptorquidia bilateral, tá? Foi feito o fechamento da cavidade abdominal, da gastrosquise, as incisões inguinais e ambas as incisões no escroto para fechar uma aqui e outra aqui para criptorquidia, que são severas, tá? Outra criança com todas as vísceras expostas nessa gastrosquise, né? Fígado, estômago, tudo exposto, não cabe na barriga. Quando não cabe na barriga, nós temos que fazer um silo, confeccionar um silo e tentarmos ir comprimindo este silo diariamente. Tá? Vamos conversar exatamente disso. Nesta criança, era tudo. Nós confeccionamos um silo de pericárdio bovino, usamos 3 pericárdios bovinos, confeccionamos o silo e fomos reduzindo. Tá? Outro silo feito com bolsa, tá? De silicone, nós vamos apertando esses palitinhos, encaixando, indo para dentro. A criança tem que estar curarizada, sedada, entubada, curarizada para tirar a contração da musculatura. E nós vamos abaixando esse palitinho dia a dia,
empurrando as vísceras para dentro, tá? Sem fazer síndrome compartimental. O risco é fazer síndrome compartimental. Lembra que quando a criança nasce, esses órgãos estavam embebidos em líquido amniótico ao longo dos meses todos. Então, essa criança tem uma serosite muito grande, contato do líquido amniótico com o processo inflamatório da serosa, espessamento de todas as vísceras, encurtamento das alças e fibrina. Esse espessamento, tudo é demasiado, faz com que haja uma desmotilidade intestinal. Então, todo o tubo gastrointestinal, como está inchado e demasiado, ela está com as regiões hipoganglionares, porque a quantidade de nervo é a mesma, só que o diâmetro está muito alargado. Então, você tem uma desmotilidade intestinal, né, que faz parte disso. Então, você vai reduzir tudo, vai diminuir esse edema, leva, às vezes, até 18 dias, às vezes até mais, para começar a ter um trânsito intestinal adequado. Você vai ter, o que você pode ter complicação? Perfuração intestinal, formação de bridas, obstrução intestinal, um ilho paralítico prolongado faz parte da doença. A gente fala que quase que 18 dias, um pouco mais, um pouco menos é frequente. Má absorção e se você colocar tudo para dentro e apertar, e você pode fazer síndrome compartimental com isquemia, necrose, e a gente tem que conversar sobre isso em breve, tá? Daqui a pouquinho. Avaliando, você vai ter um edema da parede intestinal, um espessamento da parede intestinal, aderência entre alças, fibrina recobrindo essas alças intestinal e cuidado com o sofrimento intestinal, senão você tem que soltar. Neste caso aqui é um grau mais leve, você não observa grande serosite, não parece ter serosite, e são mais alças de ilho, né? Então isso aqui está cheio de gás, esse é mais leve, tá? Aqui você já tem uma serosite, um edema mais espessado, tá? E aqui você já tem um grau mais avançado, você já percebe esse espessamento mais intenso, tá? Complicações ao nascimento, às vezes já nasce, passou apertado está apertado por um orifício muito pequeno e já nasce isquêmico com necrose. Então, você tem necrose segmentar do intestino, com compressão da mesentérica, você já vai tirar uma boa parte do intestino e já vai essa criança nascer já com síndrome do intestino curto, tá? Então, isto pode ocorrer? Pode, tá? A ultrassom pré-natal, já é possível você fazer o diagnóstico e observar aqui as vísceras fora da cavidade abdominal e sem o âmago, né? Fechando, já é possível já a ultrassom pré-natal, se for com Doppler, você já vai ver a circulação venosa e arterial, circulação sanguínea fora da cavidade abdominal. Esse é o mão falocélio, onde você vê tudo arredondadinho, porque você tem a membrana, o âmago. Aqui você já não observa redondinho, porque está tudo boiando na cavidade abdominal. Esta é a gastrosquise, tá? Por uma ecografia 3D, tá bom? Observando fora da cavidade. Avaliação do cuidado do recém-nascido com gastrosquise. Inspeção do intestino para sinais de atresia ou isquemia. Posicionar o recém-nascido do lado direito, reduzindo a tensão do mesentério, né, do pedículo do mesentério. Evitar perdas de calor e fluidos. Compressa úmida e aquecida com soro fisiológico, uma bolsa plástica. O ideal é que nasça no hospital que já tem estrutura. Tire o nenê e já leve esse por cesárea, pelo amor de Deus, cesárea obrigatoriamente, e leve esse bebê para a sala cirúrgica ao lado e já se tente já reconstruir, fechar ou colocar um silo, tá? Você tem que fazer reposição hidroeletrolítica, hidratação intravenosa, sonda nasogástrica para reduzir a distensão gástrica intestinal, antibiótico terapia de largo aspecto, se a criança nasceu com tudo aberto, de preferência fechamento primário, tá? Colocar tudo para dentro e fechar, nós temos uma cirurgia no nosso canal de fechamento primário. Mas pode ser que não seja possível e tenha que fazer o fechamento estagiado com silo, que nós vamos conversar na sequência, tá? Na técnica de Gross, né, redução primária das vísceras para a cavidade abdominal, sem criar aumento da pressão intraabdominal, sem fazer síndrome compartimental. Para isso, você passa uma sonda vesical, a sonda de Foley, dentro da bexiga e conecta o Foley no manômetro, né? E esse manômetro vai ter que estar menos de 15 milímetros de mercúrio. Menos de 15 milímetros de mercúrio, tranquilo. Entre 15 e 20, você pode abrir, mas pode fazer isquemia. Então, você vai ter que controlar a diurese,
verificar as pernas, porque pode fazer compressão da artéria renal, oligúria, e você tem que soltar. Ou então fazer compressão da aorta, das ilíacas e fazer isquemia de membros inferiores. Então, entre até 15 milímetros de mercúrio você pode fechar, de 15 a 20 você pode tentar fechar, mas pode ser que você tenha que abrir. Acima de 20 milímetros de mercúrio, não feche. Vai para silo. Tá? A ideia é reduzir tudo e fechar no primeiro tempo. Essa é a ideia, nós temos uma cirurgia no canal. Observe tudo para fora e observe o intestino, o testículo e o funículo para fora, tá? Certo? Então, geralmente, gastrosquise onfalocele nasce com criptorquidia. Guardem isso. Monitorização intracirúrgica. Para evitar síndrome compartimental, medir a pressão que eu já comentei. O ideal é abaixo de 15 milímetros. Diurese acima de 0,8 ml quilo hora. Observar a oximetria e avaliar os membros inferiores. Tá? Técnica estagiada ou fechamento pela técnica de Schuster, tá? Que é quando não cabe e você tem que pôr um silo, tem que fecharmos com o silo, para evitar a síndrome compartimental. Você vai fazer uma bolsinha, colocar todas as vísceras nessa bolsinha, costurar na poneurose e todo dia nós vamos fechando essa bolsinha, comprimindo tudo para dentro do abdômen, criando essa cavidade abdominal. Paciente sempre curarizado. Quanto mais rápido nós fecharmos, melhor, porque na medida que demora demais, pode infectar, tá? Síndrome compartimental, né? Então, se você entuchar muito rápido, colocar tudo para dentro, vai comprimir as artérias renais, vai comprimir a aorta, comprimir ilíacas, mesentérica, vai fazer insuficiência renal, vai fazer isquemia de membros inferiores, vai fazer isquemia intestinal e pode fazer enterocolite ou necrose. Então, muito cuidado com a síndrome compartimental, tá ok? Você vai colocar um silo, o que vai diminuir a probabilidade de síndrome compartimental, e todo dia, o paciente estando estável, você dá uma voltinha neste silo, tá ok? Temos vários modelos de silo. Você vai comprimindo, vai rodando. Quando chegou na altura da parede abdominal, já colocou todas as vísceras para dentro, aí a gente fecha. Aí a gente fecha a cavidade abdominal. Nós temos aqui um trabalho descrito, uma pessoa. Antes a gente tinha esses silos confeccionados pronto, hoje a gente não tem. Então, esse silo que eu mostrei para você agora é uma bolsinha de sangue. Ela é estéril e é siliconizada por dentro, tá? Mas esse cara, tá? Que nós estamos conversando, Ayman Eusosni, artigo de 1921, ele está explicando como é um cara da África, como confeccionar um silo quando você não tem, e às vezes você não tem a bolsa de sangue, ou sem a bolsa de sangue, como você se vira. Você pega um saquinho destes de soro fisiológico, pode ser de 100, 200, 500 ml, dependendo do diâmetro, da quantidade de, de alças, de vísceras que você tem para fora, você vai pegar uma bolsa maior ou menor, vai pegar uma sondinha de Foley, de silicone ou de látex, um fio de nylon, 2 zeros, e um plastiquinho desses adesivos, tá? Adesivos para a gente fixar. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar a sonda e vamos fazer uma circunferência que bata com a boca desse diâmetro da bolsa que nós escolhemos. Bolsa de 100 ml, 125, 250 ou 500, dependendo do que a gente vai achar necessário. Vamos cortar a sonda de Foley no diâmetro, aquele plastiquinho adesivo vai funcionar como um durex, né? E nós vamos manter a circunferência e depois, o que nós vamos usar? E depois, deixa eu mostrar aqui, nós vamos colocar isso aqui, fazendo assim, tá? E vamos costurar com nylon. Em suma, o que nós vamos usar de material? Muito pouca coisa. Uma bolsa de soro fisiológico, uma sonda de Foley, um catéter de Foley, tá? O catéter vai ser usado para, né? E nós vamos usar algodão. Material simples. Você tem uma bolsa, uma sonda de Foley, um, uma fita adesiva que você vai de curativo, de pegar veia estéreo, né? E um fio de nylon, tá bom? Confeccionamos e a gente vai colocar isso suturado na parede do abdômen do paciente e vamos fechar isso daqui. Ou nós vamos rodando, como vocês viram, ou a gente vai amarrando para baixo.
Chegou na borda, chegou na... Você fecha isso daqui. Deu para entender? São jeitos de confeccionar cilos, tá? Sabemos que vai ter um ilho prolongado, porque ele tem uma serosite, está edemaciado, então ele fica hipoganglionar. É muito comum bater 18 dias, às vezes até um pouco mais. Com isso, o trânsito intestinal ele fica lentificado. Existe risco de infecção, porque as vísceras estavam para fora. Se você fizer síndrome compartimental, também tem risco de enterocolite, quadro séptico. Se perder intestino, nós começamos a ter risco de síndrome do intestino curto, tá? Com relação à cirurgia fetal, pouca coisa. Não se faz isso, né? É, intraútero, tá? O que que vai? Cirurgia perinatal, redução dos órgãos dos primeiros minutos de vida. Geralmente, a gente tenta fazer 15 minutos antes da cesárea, antes do recém-nascido estar nascendo, sem muita manipulação do intestino. Na prática, a gente não faz isso como cirurgia fetal 15 minutos antes da cesárea, tá? O ideal é que nasça num tempo grande, que tenha condições de resolver isso na hora. Tirou o nenê de uma... nasceu da cesárea numa sala cirúrgica, você pega o nenê, transporta para outra sala e já começa a abordar, tá? Você reduz tudo isso e fecha. Nós temos uma cirurgia inteira para vocês assistirem no canal. Se nasceu num hospital sem infraestrutura, sempre é muito ruim, tá? O ideal é que você mantenha com compressa úmida, com soro fisiológico morno, mas o soro ele esfria muito rapidamente. Soro morno é muito questionável também, porque você não vai conseguir mantê-lo morno, e aí ele vai ficar frio, gelado, e ele vai fazer hipotermia. Então tem o seu questionamento, né? Envolver a criança num plástico estéril, uma proteção, uma bolsa de sangue, alguma coisa, um plastiquinho estéril, sonda nasogástrica aberta para ajudar a descomprimir, reposição hidroeletrolítica, inclusive porque a criança perde muito líquido porque está com as vísceras expostas, ela desidrata muito, antibiótico de largo espectro, e vamos para a cirurgia transportar para um outro hospital, que não é legal sair de ambulância, e às vezes, segundo o CROSS, leva mais de um dia para autorizar, é complicado quando nasce. Mas a ideia é essa, recobrir com um saco estéreo, que às vezes, de acordo com onde nasce, nem tem esse saco estéreo, tá ok? E vamos lá. Sobrevida. Até 1960, 50% de sobrevida. Hoje, a sobrevida é muito grande, tá? Porque, é assim, é, as anomalias associadas quase que são inexistentes, é de 13 a 15%, e geralmente uma atresia de Delgado, e que é coisa simples de resolver. Então, não tem aquelas coisas que nem a onfalocele, que tem malformações associadas gravíssimas. Então, o problema da gastrosquise não são as malformações. O problema da gastrosquise é nascer num local que não tem estrutura, ficar esperando horas ou até mais de um dia para transportar, nisso infecta, nisso contamina, né? E a criança morre de sepsis, né? O ideal nascer num centro grande, num centro que tenha condições de você ter um pré-natal. O problema é que muitas vezes nasce num lugar que não tem estrutura e nem sabia que tinha doença. E para piorar, nasce de parto normal, mãe com leucorreia, com candidíase, o trabalho de parto, comprimindo todas as vísceras, espremendo o fígado, espremendo o baço, espremendo tudo. E um canal vaginal, geralmente durante o parto normal, a mãe evacua, então já nasce no meio de cocô, você entendeu? Então, o problema é nascer num lugar que não está preparado, né? Deve-se antecipar o parto. O melhor é cesárea e programado. Você calcula a idade gestacional, está em termo ou está mais próximo do termo, onde você tem uma maturidade fetal saudável, nascer antes de entrar no trabalho de parto. Um bate-papo interessante. Existe uma doença chamada síndrome de Bowley-Stokes, tá? É uma incidência bem maior, é 1 para 42 mil, onde a criança nasceu como se fosse uma gastrosquise, tá? Com as vísceras para fora, mas estas vísceras aderem, grudam, tudo na placenta, e é incompatível com a vida. Se tentar deixar nascer, morre mãe e filho, tá? É uma das doenças gravíssimas, você tem que programar uma cesárea, não dá para ser parto normal, e retirar o feto, mas é incompatível com a vida. Todas as vísceras estão grudadas na placenta, você tentar descolar, se destrói todas as vísceras,
o que é incompatível com a vida. Se você deixar nascer, vai morrer mãe e filho. É uma doença, só um comentário. Pessoal, espero que tenham gostado, tá bom? E vamos encerrar a aula, tá bom? Um abraço a todos, até mais.